ver um primeiro exemplo de fração. Mateus cortou a pizza em 8 pedaços. Sua mãe Mônica comeu 4 pedaços. Que fração representa a parte que ele comeu? Então, vamos lá. Eu falei que o denominador é a quantidade de vezes que eu divido alguma coisa. Então, vamos ver aqui que a pizza ele cortou em 8 pedaços. Então, esse 8 vem para o denominador. E agora, quantas partes ele comeu? Ele não comeu 3, então o 3 é a parte que ele retirou, a parte que ele comeu. Então, o 3 vai vir para o numerador. E aqui eu vou ter a fração da pizza, da quantidade que ele comeu. Ou seja, ele comeu 3 pedaços dos 8, ou eu também posso dizer dos 8 pedaços, ele comeu 3 pedaços, ok? Vamos ver aqui mais um exemplo. Francinete fez um bolo e dividiu em 6 pedaços. Então, vamos lá. Se ela dividiu em 6 pedaços, isso quer dizer que o denominador é 6. Então, eu já sei que o denominador vai ser 6, porque é a quantidade de partes que ela dividiu o bolo. Então, vamos lá. Seu neto Lenilson chegou com fome e comeu 4 pedaços. Que fração representa a parte que ele comeu? Então, eu falei que o numerador é a parte que comeu, a parte que tirou. E no caso aqui, Lenilson comeu 4. Então, esse 4 vai ser o numerador. Então, eu acabei de representar em fração a quantidade que ele comeu. Ou seja, ele comeu 4 pedaços dos 6. Ou então, eu posso dizer que dos 6 pedaços, ele comeu 4. Ok? Vamos lá aqui, ó. Aqui tá pedindo duas coisas nesse problema. Maria dividiu o refrigerante em 10 copos. Mateus tomou 2 deles. Que fração representa a quantidade que ele tomou e a quantidade que sobrou? Então, aqui eu quero que represente em fração a quantidade que ele tomou e a quantidade que sobrou, ok? Então, vamos lá. O denominador, a parte que, quantas partes eu dividi, eu já sei que eu dividi o refrigerante em 10 partes, então o 10 vai ser aqui embaixo, certo? O numerador, que é a quantidade que eu tomei quantos copos? 2 copos. Então, aqui em cima, eu coloquei o 2. E eu vou ter a fração que representa a quantidade que Lenilson tomou, que Mateus tomou, ok? Mas está fazendo outra pergunta aí. E a quantidade que sobrou? Então, agora eu não quero saber mais a quantidade que ele tomou, mas sim a quantidade que sobrou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 10, porque continua dividido em 10 copos, só que agora eu não vou colocar mais 2. Eu quero saber a quantidade que sobrou. Então, se tinha 10 e ele tomou 2, sobrou quantos? Isso, sobrou 8 copos. Então, aqui eu vou ter a fração que representa a quantidade que sobrou, ok? Pode vir em forma de texto para você representar em frações, como também às vezes pode vir figuras para representar em frações. Então, vai ser mais simples ainda. Eu quero que vocês agora observem essas figuras que tem aí. Essas figuras, elas têm duas coisas em comuns. A primeira coisa é que todas elas são círculos, digamos assim, certo? A segunda coisa é que todas elas estão pintadas apenas uma parte dela, ok? E o que é que essas figuras têm diferente? Elas têm diferente a quantidade de partes que cada uma está dividida. Então, se eu pedisse para representar essas figuras em frações, cada figura dessa seria representada com uma fração diferente. Por quê? Porque cada uma está dividida em partes diferentes, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Nessa primeira figura, a gente percebe que ela está dividida em 2 pedaços. Então, a quantidade de vezes que eu divido alguma coisa vai para o denominador, que é o número de baixo, certo? Desses 2 pedaços, percebam que eu pintei apenas um pedaço. Então, o numerador, que é a quantidade que eu pintei, que eu comi, que eu retirei, vai ser o número de cima aqui, vai ser
1, certo? A figura de baixo, ela está dividida em 6 pedaços. Então, o 6 vai vir para o denominador e o 1, que é a quantidade que está pintada, vai vir para o numerador, ok? Olha só, aqui a gente tem outro exemplo, certo? Digamos que essas duas barras aí são barras de chocolates que eu comprei. Então, a primeira barra eu dividi em 4 pedaços. Então, o 4 vai para o denominador, que é o número de baixo, e a quantidade que eu pintei, que eu comi, vai para o numerador, que é o número de cima. Então, aí está pintadas apenas uma parte. Então, o 1 vai para o numerador, ok? Aí, a segunda barra, eu dividi em pedaços menores, ok? Então, se contar aí, vai perceber que eu dividi minha barra em 16 pedaços. Então, a quantidade que eu dividi vai ser o meu denominador, a parte de baixo, e a quantidade que eu comi, digamos que eu comi os 4 pedaços que está pintado aí, então a quantidade que eu comi, que eu retirei ou que eu dei, é o numerador. Então, o 4 vem para o numerador, que é a parte de cima, certo? Então, essa foi nossa aula sobre frações. Até a próxima!